Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo os principais assuntos do futebol do Rio, do Brasil e do mundo, foco maior para os clubes do Rio de Janeiro. É a resenha raiz da televisão brasileira, sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E de Inset Bom, olha o carrinho vermelho, hein, gente? Um novo conceito em detetização, 3842-4242. De imediato, meu querido Mateuzinho, bota na tela os mosqueteiros do último programa do mês de agosto. Agosto indo embora, olha só, com alegria, o sorriso, essa barba branquela, com a camisa branquela, o nosso doce Otávio Bocão. Abaixo o ponto de equilíbrio do programa, o nosso grande Jorge Ramos. E para aproveitar a estada dele no Brasil, viu o Fluminense ganhar do América, viu o Fluminense ganhar do Olímpia, deveria ir até o Paraguai, que está sendo pé quente, o nosso grande Paulo César Oliveira, da capital da Europa para a antiga capital do estado do Rio de Janeiro, Niterói, a terra de Araribóia. Então, dito isso, o primeiro boa noite do nosso PC Oliveira. Fala, Paulinho! Muito boa noite a todos, boa noite ao Otávio, boa noite ao Jorge, ao Mazella e a todos vocês que acompanham através da TV Max, mais um Max Esporte. Eu gostaria de fazer um boa noite especial hoje, de um certo pesar. Nós somos profissionais, trabalhamos nisso há muito tempo e me admirou muito ver um colega de profissão na última semana, no último fim de semana, a quando do jogo do Vasco com o Atlético Mineiro, com o Maracanã totalmente alagado, e após o jogo, com as consequências já sabidas para o jogo do Fluminense, que é o Rio de Janeiro na Libertadores da América, esse colega disse que o Maracanã deveria ser ainda mais destruído. Bom, gente, cada um aqui tem seguramente uma preferência clubística, mas a nossa preferência clubística é fundamentalmente o Rio de Janeiro, porque é daqui que nós viemos, a nossa base de formação é do Rio de Janeiro, e obviamente é importante que as equipes do Rio se deem bem. Eu mesmo, com a preferência tricolor, gostaria muito que o Vasco permanecesse na primeira divisão, e obviamente vamos falar sobre isso ainda no programa. O jogo de ontem contra o Palmeiras foi realmente falseado com um impedimento que realmente não existiu. Por isso, nesse caso, apoio o Vasco. E fiquei realmente muito surpreso que esse colega criticasse o Fluminense, criticasse ainda mais os protestos do Fluminense quanto ao relvado, quanto ao gramado do estádio do Maracanã, e, acima de tudo, tivesse ainda o descaramento de falar contra a conservação do campo. Acho que nós temos que apoiar, especialmente e fundamentalmente, o futebol do Rio. Por isso, a esse colega, que eu não vou citar o nome, lamento muito a intervenção. Somos todos Rio de Janeiro antes de tudo, e nesse caso, o Rio de Janeiro na Libertadores chama-se Fluminense Futebol Clube. Portanto, o depoimento interessante, eu também li, me surpreendeu da pessoa que fez isso, mas enfim, hoje em dia é um caça-like do cacete, todo mundo querendo aparecer, e na minha opinião foi de uma extrema infelicidade. Mas, vida que segue. Boa noite de Jorge Ramos. O meu destaque fica por conta da final, né, do sorteio da final da Copa do Brasil, onde o São Paulo vai fazer o seu jogo de volta em casa, e o Flamengo perdeu aí, né, o Arrascaeta, e principal jogador da equipe do Flamengo, não se sabe se ele vai jogar até lá, e o ano de 2023 é para o Flamengo esquecer completamente. Vamos ver o que dá nessa final, para ver se dá para salvar alguma coisa. E a declaração também do presidente do Flamengo, Landim, dizendo que o Sampaoli está garantido até a final da Copa do Brasil. Ou seja, ele está marcado para sair. Se o Flamengo não for bem, ele vai ser demitido. Impressionante o momento vivido pelo Flamengo. Bom, é isso aí. Bocão, voltou agora. Seu boa noite, Otávio Bocão. Muito boa noite, Mazella. Boa noite, Paulo César Oliveira, direto que agora está no Rio, em Niterói. Seja bem-vindo de volta à nossa cidade maravilhosa. Meu grande amigo botafoguense, Jorge. Bom, o meu destaque, não vou falar de Botafogo,
o meu pesar em relação ao José Cunha, que foi um dos grandes que eu vi na minha vida como narrador. E como bem disse o Jorge, em relação ao Flamengo, o Flamengo vive uma turbulência, está num momento super difícil, mas a minha indignação é para com o Vasco da Gama. O Vasco, não façam do Vasco o que vocês querem que o Vasco seja, por momentos ruins que o Vasco tenha passado. O Vasco é gigante, então tenham mais respeito com o Vasco da Gama. Sua torcida é enorme, é gigante. Vamos respeitar o Vasco da Gama. Não se faz com o Vasco da Gama pelo pior momento que esteja. Então, minha indignação é essa. Cuidado, hein, CBF. Cuidado todo mundo aí com o Vasco da Gama. O Vasco da Gama é grande, hein? Valeu, Bocão. É isso aí. Bocão, Paulo César Oliveira. Erramos aqui no nosso Max Esporte. Olha aqui. Como sempre, para começar o programa, é Games. Que está com a gente há muito tempo. E quem sabe tudo de games é ele, só ele, Paulo Bizarro. Olá, amigos do Games! Chegando com uma dica de games aguardadíssima. 19 de setembro, vem aí Mortal Kombat 1. O Deus do Fogo Liu Kang caprichou nessa reinicialização da saga com personagens colocados de forma que você nunca viu, novos fatalities, modo de jogo espetacular. Tem até personagem funkeiro em homenagem ao Brasil. Fique ligado na sua tela agora, Mortal Kombat 1. Você escolheu desafiar a paz. Então escolheu a guerra contra um deus. Das competições do esporte eletrônico, vamos para o CBLOL. Grande final vem aí, 9 de setembro. Loud, que já estava aguardando lá em Recife, esperando o vencedor de Pen Game Red Kennedy. E deu Pen Game com uma virada espetacular por 3-2. Terceira final consecutiva entre Loud e Pen Game. Será que dessa vez a Pen Game leva essa? Galera da Loud diz que não. E o grande campeão garante a vaga no Mundial que acontece na Coreia do Sul. Fique ligado com a gente, 9 de setembro, compromisso já marcado. No Valorant Champions não deu para Loud levar o bicampeonato, mas teve grande campanha e garantiu a terceira colocação, levando para casa o prêmio de $250 mil, aproximadamente R$1.220.000. Grande campanha, além da liderança na audiência da competição, com média aproximada de 900 mil pessoas simultâneas. A Evil acabou ganhando a competição e levando para casa o prêmio de $1 milhão. E a PaperX levou $400 mil, garantindo a segunda colocação. Ano que vem tem mais e a Loud tá com tudo para conseguir esse bicampeonato. Fique ligado aqui com a gente, mais uma vez, acompanhando tudo do mundo dos esportes e games. Você viu no comecinho do programa, na nossa dica de games, o Mortal Kombat 1. Semana que vem vamos fazer um especial mostrando algumas das novidades desse fabuloso, espetacular e sensacional game que mexeu com a cabeça de todos desde o seu lançamento nos arcades e hoje promete mexer muito mais nos consoles da nova geração. Não deixe de assistir, tá imperdível. Até a semana que vem. Beijo a todos. Tchau. Valeu, Paulinho. Aquele abraço para você. Um beijo para Ilana, esse casal sensacional. Tchau. Tchau, Paulinho. É isso aí. Tamo junto, irmão. E não perdendo tempo, tá na hora do fisiculturismo. Cara fortão, todo sarado, gordura zero. Parece até o gordura zero, 0100. Mas vamos em frente, é contigo, Raul Marques. Fala, Raulzito. E aí, senhoras e senhores,
Meus queridos bodybuilders do Max Sport, chegamos! E hoje nós iríamos falar sobre as nossas musas do fisiculturismo, a transformação das nossas atletas, deixar esse quadro bonito, não só um barbado falando de fisiculturismo, mas é deixar esse quadro bonito. Mas rolou nesse final de semana aquela luta de boxe que eu falei semana passada de dois fisiculturistas, Pobre Louco e Rei Physique. E olha, que luta sensacional, vibrante. Na verdade, eu mais ri do que vibrei. Eu não vou guardar só pra mim, não, vou dividir com vocês. Começando pela pesagem na sexta-feira, que pegou fogo com esse tapa do Pobre Louco no Rei Physique. Vamos ver por outro ângulo. Olha isso, olha o tapão, chegou a estalar esse tapa. Gente, até certo ponto, eu juro que eu imaginava ser uma luta boa. Mas cheguei à conclusão, que luta ridícula. Claro que eu não ia guardar isso só pra mim, ia dividir com vocês. E olha, valeu o cinturão, tá? Cinturão dos marombas. Mazela e Mosqueteiros, alguém se candidata a tirar esse cinturão do Pobre Louco e trazer aqui pro Max Sport? Só fazer uns contatos que eu arranjo essa briga. Mas olha, tem que subir no ringue com o mesmo shortinho do Pobre Louco, hein? Mas semana que vem eu prometo que esse quadro vai ficar lindo com as nossas musas, a transformação das nossas meninas no fisiculturismo. Não perca semana que vem, nesse mesmo horário, aqui no Max Sport. Aquele abraço, aguardo vocês. Aquele abraço, Raulzito. Vamos marcar alguém aqui do Max Sport, esse é o Bocão, o Paulo César. Então você vai embora, vai para a Bélgica essa semana. Seu Jorge Ramos, quem vai topar o desafio de subir ao ringue com a camiseta do Max Sport? Quero ver. Já já a gente volta, porque se alguém lutar do Max Sport, vai ser uma sujeirada, vai ter que recolher com vai lixo, hein, Mateuzinho? Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye lixo, bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Valeu. Depois do Raulzito, vamos ver que se alguém representa o Max Sport nessa luta de boxe, mas o assunto agora é mais sério, é triste, já que no último sábado nos deixou o nosso grande José Cunha, um dos maiores narradores da história da televisão e do rádio brasileiro, de Ponte Nova para o mundo. Começou em Ponte Nova, trabalhou só em grandes emissoras de Itatiaia de Belo Horizonte, de Minas Gerais, trabalhou na Bandeirantes de São Paulo, Nacional do Rio, Tamoios, só em grandes empresas, sempre com destaque, e se tornou um dos grandes da história da narração esportiva, rádio e televisão, e marcou muito na TV Tupi e na TV Educativa, onde foi seu ápice narrando jogos. Bota a foto em homenagem ao Zé Cunha, meu querido Matheus, nosso último encontro, antes dele falecer, aí o Zé Cunha, essa entrevista aí, a foto, Cícero Melo, Zé Cunha, eu e o Gustavo Cunha, filho do Cunha. É uma homenagem que eu estou prestando ao José Cunha, foi a última vez que nos encontramos, a partir daí o estado de saúde dele piorou, vindo falecer agora, no último sábado, foi enterrado ontem, segunda-feira, e depois o corpo cremado. E a nossa homenagem a esse grande, brilhante, sensacional, não é porque morre que virou ídolo, não, sempre foi um cara extraordinário, meu chefe, meu ídolo, um cara do bem, um cara que não fazia mal a ninguém, acho que só ele mesmo, mas é um cara que a gente vai guardar no coração para sempre. Para encerrar, bota uma narração do Fluminense 2, Flamengo 1, só um trechinho, para ver que a maneira diferente que ele narrava, e vocês têm que levar em consideração o ano, na década de 60, 70, a narração era diferente em televisão do que é hoje. Então, hoje é mais... Vejam só, José Cunha, um dos monstros sagrados da narração esportiva. Fluminense e Flamengo, valendo pelo Campeonato do Rio de Janeiro, Taça Guanabara 1981. A TVE, fazendo a cobertura de mais um acontecimento esportivo no Maracanã e fazendo votos que você tenha uma grande partida no Flamengo. Na abertura desta reportagem para a Rede Educativa de Televisão, que o Fluminense joga na tarde de hoje sem Cláudio Adão, sem Delei, sem Edevaldo e sem Gilberto. A equipe do Flamengo não conta com o Rondinelli.
O zagueiro sofreu uma torção, inclusive estava com suspeita de fratura. Mas depois do raio-x, felizmente, não houve fratura. Aparecendo Moser no lugar do volta do Edinho. Fluminense 0, Flamengo 0. Campeonato do Rio de Janeiro, Taça Guanabara 81. O jogador Tadeu está machucado, sendo atendido pelo goleiro Paulo Vitor, caído na área do Fluminense. E Tadeu que vem de uma contusão que o deixou afastado do Fluminense uns 2 meses. Aí o Flu! Zezé! Depois de um sufoco tremendo pelo comando de ataque. Zezé! 11 na camisa. A nossa homenagem ao grande Zé Cunha com a narração da época. Jorge, quer falar alguma coisa, Jorge? Não, o Zé com uma figuraça, além de ser excelente narrador, além de ser aí um dos principais nomes do rádio da televisão esportiva, ele tinha histórias maravilhosas, né? Que não dá para eu contar aqui hoje, porque eu gastaria o tempo inteiro do programa. Histórias impressionantes. E olha, vai ser sempre lembrado pelo talento e por essas histórias, Mazzelli, você sabe muitas delas. Algumas eu participei, inclusive. Paulinho, alguma coisa para homenagear o Zé Cunha, não, Paulo? Não sei se você chegou a trabalhar com ele. Com certeza. É um ícone, é uma figura emblemática. Os seus bordões são conhecidos até hoje. E numa época em que se ouvia, se via, obviamente, o futebol, e ele se tornou conhecido, famoso, através de jogos em videotape, o que é absolutamente inacreditável. Mas a época favorecia isso e dava prazer em rever o jogo, muitas vezes, quando a gente ia ao Maracanã, ou trabalhar, ou então torcer, como na época de torcedor, rever o jogo na narração do Cunha. Portanto, o Cunha marcou uma época. Eu tive pouco contato com ele, tive mais online com o Gustavo Filho, a quem eu endereço os meus sinceros pêsames pelo passamento do pai, mas obviamente que é uma figura realmente emblemática, icônica e de grande importância em termos de narração de futebol na televisão brasileira. É isso aí, Paulinho, bem lembrado. Bocão, imagina você na quadra, o Cunha narrando, ia falar, limpa! Hein, Bocão? Gol do Bocão! Exatamente, contextualizando tudo que os meus amigos falaram aqui, ele narrou os gols dos melhores jogadores da época, aliás, da época áurea do futebol. Então vai aqui meus sentimentos a toda a família, e uma pena não ter narrado um gol meu, seria muito gratificante, eu estaria muito orgulhoso desse mestre, um gênio que eu acompanhei demais, não tive oportunidade, como vocês tiveram, de trabalhar com ele, mas é um cara fantástico, que Deus o tenha. É verdade. Então, vamos dar uma paradinha, vamos organizar a casa. Já falamos de games, falamos de fisiculturismo, homenagem ao Zé Cunha. Vamos voltar daqui a pouquinho falando de Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo e acelerando o programa aqui na TV Max. O Rio corre para Max. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Muito bem, a segunda parte do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo os principais assuntos envolvendo o futebol do Brasil. Resenha Raiz, se você perdeu algum programa, vai no WhatsApp, nada, vai no YouTube, Max Sport TV Max, você tem todos os programas que está indo para mais de 4 anos, graças a vocês, com prestígio, com carinho, com audiência, e eu respeito muito, muito vocês de coração por essa troca aqui na TV Max. Bom, sempre oferecimento de RenTV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, e de Insetbon, olha o carrinho vermelho aí, olha o Fernando, olha o Claudinho, 3842-4242, tricolores,
Vamos, quinta-feira tem jogo, um novo conceito em detetização. É verdade, é o Espeto preocupado com o Mengão. Segundo jogo fora do Rio. Vamos ver o que acontece. De imediato, meus mosqueteiros na tela, no último programa de agosto, meu querido e doce Matheus, Paulo César Oliveira, que vai voltar para Bruxelas essa semana, Jorge Ramos e Octávio Bocão, nosso querido Bocãozinho. Rapaziada, vamos em frente. Flamengo sorteio o segundo jogo. O primeiro jogo vai ser dia 17, segundo jogo dia 24. 17 Maracanã, segundo 24. Aquela velha e tradicional pergunta, Otávio Bocão, é melhor o segundo jogo ou o primeiro jogo se tratando de decisão? Na realidade, esse é fato, né, estatisticamente, de que a possibilidade aumenta quem joga como visitante. Parece que são 55% nos últimos anos aí, quem joga fora. O Flamengo tem time para ganhar em casa e para ganhar fora. O problema é que o clima não ajuda tanto o Flamengo hoje por conta da turbulência que há depois, principalmente do soco que o Pedro levou. Ali foi uma gota d'água, talvez, para o desentendimento, para a desconexão dos jogadores do Flamengo para com o treinador. E o Jorge Ramos é muito feliz quando fala que o Landim está comprando a briga do São Paulo, e pelo menos até a final da Copa do Brasil. Muito me estranha, né? Porque isso é muito ruim. O Flamengo segue a cartilha, não de time que vai ser rebaixado, mas segue a cartilha de um time que tem todo o histórico de que não vai conquistar absolutamente nada esse ano. Vários treinadores, ninguém está satisfeito com nada. Lembrando, pelo menos na minha opinião isolada, que o problema do Flamengo não é o treinador, e sim o elenco que tem. Desgastado, velho, tem qualidade técnica absurda, mas não querem mais, não é nem a conquista e o objetivo, todo mundo quer ser campeão. Não tem mais força para executar uma função de uma disciplina tática de um treinador que é muito exigente. E aí estoura a bomba, os torcedores gritam, os times sem vergonha, mas eu acho que ainda tem a possibilidade do Flamengo ser campeão, mesmo eu achando que o São Paulo é favorito. Você foi citado, Jorge. Acho que o Landim fala, eu garanto até a final da Copa do Brasil. Cara, só retrata o ambiente péssimo que está na Gávea, hein, Jorge? E não sei até que ponto isso interferiria no rendimento da equipe. Olha, Mazela, a situação do Flamengo é muito complicada, porque vem complicada desde o início do ano. O Flamengo projetou mal 2023, o Flamengo se sentiu acima do bem e do mal, que era a melhor equipe do mundo, e acabou pagando mico até o momento. E as declarações foram as piores possíveis, os técnicos não param, né? Há uma rotatividade imensa de treinadores, briga em vestiário, né? Contusões. Então, aquela velha história, mas uma equipe, ela tem a sua ascensão, a sua permanência, a queda. Ninguém consegue ficar, né, no auge por muitos anos, né? O Flamengo teve um auge e agora é um momento, né, complicado, porque os jogadores estão mais velhos, há uma má diminuição nesse ano de 2023 e tem que reunir aí os caquinhos e ver o que sobra para que possa recomeçar melhor o ano de 2023. Praticamente acabou, faltando esse jogo decisivo com o São Paulo. Mazela. O Paulo, pela sua experiência internacional, muito tempo radicado na Europa, o Sampaoli teve sucesso ao dirigir equipes na Europa, não? Bom, o São Paulo é um técnico polêmico, a gente já sabe disso. Isso aí não há a menor dúvida. Ele é um técnico que tem realmente uma arrancada muito boa, ele motiva muito bem os profissionais, só que depois, ao menor sinal de desentendimento interno, ele não consegue gerir bem os conflitos. Isso aconteceu no Olympique de Marseille, quando ele, inclusive, teve vários problemas conhecidos pela imprensa francesa em Marseille. E é um treinador que, na hora da gestão dos conflitos, realmente deixa muito a desejar. Mas atenção, porque concentra-se muito, especialmente pela imprensa de massa, a culpa e a responsabilidade no São Paulo. E eu não concordo com isso. O Flamengo, na minha opinião, é uma equipe que já foi uma equipe muito forte, com jogadores 3 anos mais novos e que já estavam quase em final de carreira, e que hoje já ultrapassaram alguns deles o fim de carreira, mas ainda continuam
recebendo as mesmas menções em termos de valor de quando há 3 anos atrás estavam no top. Hoje, se você pensar bem, qual jogador do Flamengo tem imediato lugar no futebol europeu? Aliás, o Pedro, que é um jogador de seleção brasileira, que participou das quartas de final do último Campeonato Mundial, teve muita dificuldade para tentar conseguir um clube na Europa e falou-se no Zenit São Petersburgo, no futebol russo, que todos sabem qual o estado atual do futebol na Rússia. Portanto, aqui se fala muito bem do Flamengo. Eu tenho muitas restrições nessa equipe. Para mim, vive de lampejos individuais de certos jogadores que são realmente muito bons, 2 ou 3 no máximo, só que a equipe num todo deixa muito a desejar e tem certos apoios, especialmente em termos de comentários, que, na minha opinião, não correspondem à realidade do futebol apresentado. Alguém quer contestar ao Paulo César, já que ele quis dizer, em outras palavras, que alguns colegas de imprensa vivem passando pano e levantando a bola do Flamengo, Bocão, Jorge? É isso? Não, mas eu acho que, na realidade, o Paulo César Oliveira foi brilhante, né, nesse contexto, porque, na realidade, o Flamengo vive muito em cima da torcida, é óbvio, mas que não ganha título. A torcida, propriamente dizendo assim, não é uma torcida, é a torcida presente, talvez nem tão participativa como era anteriormente. O Flamengo a gente tem que respeitar a instituição. O Flamengo tem, como o Paulo César Oliveira falou, lampejos de jogadores na sua técnica individual. Mas o coletivo hoje é preponderante. Sabe o que parece hoje? Que estão esperando o Felipe Luiz encerrar a carreira para ele estar no contexto de treinador. Vem você agora que já conhece a gente faz o que quer. O problema do Flamengo talvez não seja nem um treinador. Já foi dito aqui, eu já falei isso milhões de vezes. O problema do Flamengo são os jogadores que ele tem. E não entendem que o futebol é cíclico. Está na hora de você falar assim, vamos rejuvenescer, vamos mudar. E você traz um cara que é protagonista em outro clube, que chega ali, ele acaba virando coadjuvante. Porque os que estão ali não deixam esse jogador voltar a ser protagonista como ele era no outro clube. Então isso é muito ruim. Não é preponderante o jogo coletivo do Flamengo hoje, como era há 3, 4 anos atrás. O futebol é cíclico. Esses jogadores não vão dar uma resposta mais positiva para a torcida, isso é fato. Para encerrar esse assunto, pelo que eu vejo dividido aqui no programa Max Esporte, a resenha raiz da televisão brasileira, Jorge Ramos, está tudo, a imprensa de modo geral, a imprensa não, alguns setores da imprensa jogam tudo nas costas do Sampaoli, mas segundo os nossos analistas aqui, não é bem assim que a banda toca. Você pende para que lado, Jorge? Não, eu acho que não é só o Sampaoli, não. Toda vez que acontece um acidente, Mazella, é uma sucessão de equívocos. Né? É como aquelas férias prolongadas, 60 dias, não houve um planejamento correto. Para ilustrar e encerrar esse assunto, lembrando que vários técnicos já passaram e ninguém ganhou porcaria nenhuma. Quer dizer, então jogar só nas costas de um é muito fácil, né? Mas enfim, vamos em frente. E falando em problema, o Vasco, eu estou achando que depois da janela, fala do Vasco, daqui a pouquinho, o Matheus está me lembrando, tem tanta lambança no Flamengo que é melhor jogar um 7 bom para limpar a área. Limpa a área e a gente volta falando do Vasco. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. É bom mesmo. Agora falar do Vasco, então. Depois da janela que já se fechou, eu estou sentindo mesmo o Vasco numa posição delicadíssima, meu querido Paulo César Oliveira, no campeonato, mas eu vejo evolução no time. Eu estou sendo muito otimista ou não? Absolutamente. O Vasco tem realmente conseguido se moralizar através de boas atuações. Fez no último domingo uma excelente atuação contra o Palmeiras e não conseguiu um bom resultado porque, mais uma vez, o resultado da partida foi falseado por um erro grave da arbitragem. A gente já fala isso várias vezes. Há coisas que são difíceis de decifrar ou de discernir, há lances polêmicos, mas aquele lance que resultou no gol do Vasco da Gama e que foi anulado é realmente um erro que é imperdoável, em minha opinião, e que, obviamente, mudou o resultado do jogo. Acho que o Vasco é uma equipe moralizada, vai dar muitos problemas para as equipes que enfrentar nesse campeonato, e tem, em minha opinião,
todas as possibilidades, caso conte com o apoio da sua torcida, de recuperar e sair da posição de rebaixamento, especialmente agora, contando com o Payet, que é um jogador importante e que pode dar nova vida ao ataque da equipe. Ontem, um jogo contra o Palmeiras, ou melhor, no domingo, um jogo contra o Palmeiras de igual para igual, perdendo por 1-0, tendo um gol anulado e mal anulado, já dá aí sinais de grande recuperação. Eu acho que o Vasco da Gama escapa com folga em termos de queda nesse Campeonato Brasileiro, mas temos que esperar a situação. Ô Bocão, você acredita que o ponto falho do Vasco da Gama é o ataque? 15 gols, o ataque menos positivo entre os 20? Você acha que com o Payet, como diria de forma correta o Paulinho, vai dar uma nova cara a esse ataque vascaíno? Na realidade precisa ser muito acima da média, né, para desequilibrar ali, porque hoje o jogador sozinho, eu sempre falo isso, que é preponderante sempre o jogo coletivo. Mas o Vasco busca um equilíbrio que tinha disparidade de elenco, né? O Vasco tinha muito mais treinador, aos meus olhos, né? Eu acho que o Barbieri não era um mau treinador, tinha um elenco ruim, e hoje o Vasco tem um equilíbrio, porque tem um treinador bom que está conseguindo montar uma engrenagem nesse time do Vasco da Gama, com algumas peças importantes que estão surgindo. Óbvio que com os jogadores experientes e o Payet vindo para acrescentar o time do Vasco da Gama, os jogadores do vestiário começam a olhar com outros olhos. O Vasco tem um bom time, como o Paulo César Oliveira falou, fez uma boa partida contra o Palmeiras. Não sei se vai, com sobra, sair dessa situação. Porque, nesse momento, está criando-se uma credibilidade, né, perante a torcida. Essa conexão Vasco, elenco, né, treinador, e daqui a pouco torcida, porque vai voltar a jogar em São Januário, eu acho que pode ser fundamental para o crescimento do Vasco na sequência do campeonato. Mas tem que brigar muito, porque não é fácil, tá? Jogar contra equipes que estão saindo da zona de rebaixamento, brigando, outras disputando título. O Vasco vai enfrentar o Botafogo, que está sobrando, não sabe se vai ser em São Januário, no Maracanã. E aí é um jogo que praticamente o Botafogo é um time que vai ser abatido no campeonato. Outras situações, outras nuances do Campeonato Brasileiro que tem que ser gerido pelo Vasco da Gama. Mas, Jorge, uma coisa que pouca gente tem falado, já foi falado, que o Vasco tem um jogo a menos, e contra o América Mineiro, que é o lanterna da competição. Eu acho que a situação do Vasco, pelo desempenho dentro do campo, pelos reforços que chegaram, como disse o Bocão, pelo treinador que tem, eu acho que eu vejo luz no final do túnel para o Vasco da Gama, Jorginho. Não, mas eu também vejo luz do túnel para o Vasco da Gama. Só que nesse momento, a luta contra o rebaixamento ficou muito tensa. Todo mundo, para essa possibilidade de ser rebaixado. Essa última partida do Vasco diante do Palmeiras, que para mim foi uma injustiça total pela anulada, e o belo gol, para mim o gol mais bonito da rodada foi o gol que não valeu, e por um erro de arbitragem prima. Eu errar, você errar, nós que não somos árbitros, é uma coisa. Agora, o cara que é responsável ali por analisar o jogo, tanto o VAR como o árbitro de campo, não validarem aquele gol, foi um absurdo. E fica muito difícil, né? Agora, dá tempo, mas todo mundo vai à vida para não ser rebaixado, Mazela. Verdade. Mas eu só complementar um pouquinho aqui, é só um pouquinho. O Jorge Ramos falou da arbitragem. A gente está há 4 anos aqui na TV Max. E é impressionante como se depois do VAR nós temos hoje ainda temos que falar de VAR. Ou seja, nós brigávamos em relação a jogos que eram perdidos injustamente por conta de erros, e a gente continua hoje falando simplesmente de um VAR que é grife e nada muda no futebol brasileiro. Então, todo ano, todo campeonato a gente tem falado da arbitragem de VAR e nada muda no futebol brasileiro, quiçá mundial. Ou seja, virou uma reclamação com grife, com VAR. Porque antigamente a gente sabia que era garfado e acabou. Agora, as garfações, será que existe essa palavra? Está registrada no telão. Você vê, continua apitando. O juiz, o cara que apitou em São Paulo, que apitou no Brasil, lá, esqueci o nome do cara, o Rafael Claus, aquele fortão que não apita nada. A arbitragem é comandada, na minha opinião, por um incompetente, quando, como árbitro, o tal do Senego era nota 5, nota 6. Sabe? E não muda nada. O cara pode ter sido um mau árbitro e ser um bom diretor. O Vanderlei Luxemburgo era um péssimo jogador
e é um baita do treinador. Pô, quer dizer, então não significa... O Bocão era um jogador razoável de salão. Hoje é um baita de um comentarista. Quer dizer, então não tem muito a ver, cara. O Mazella continua ruim em tudo, não há problema. Mas a arbitragem com esses caras, Pereira Sampaios, família Pereira Sampaio, Senene comandando, o Fortão, o Klaus. O Klaus deu um cartão amarelo por simulação do cara que tomou uma porrada no jogo do Curitiba Atlético. Quer dizer, é uma vergonha. Todos são ruins, até prove o contrário. E não conseguiram, na minha opinião, provar nada. E é isso aí. Continua mesmo bunda lelê que existe no futebol do Brasil. É dentro do campo, é com o VAR, e alguns clubes são prejudicados numa rodada, depois são beneficiados em outras, mas tem alguns com camisa mais forte. E, na dúvida, tem 10, 15, 80 minutos a mais em cada jogo. Falei, não resisti. Falei, vou dar uma parada. E tem uma música boa pra isso. Qual é? E tem uma música boa pra isso. A arbitragem, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Tá de sacanagem. A arbitragem, até rimou. A arbitragem tá de sacanagem. E aí tu vai embora aí. E nosso grande Jorge, né? Jorge Aragão, grande compositor. É isso aí, gente. O programa tá bom, tá movimentado. Mateuzinho, você vai dar teu jeito, Depois a gente volta com a reta final do nosso Max Esporte, crescimento de Rede TV, Bye Bye Lixo e Inset Bom é bom mesmo. Rio, corre pra Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Esporte, o último programa do mês de agosto, Max Esporte chegando no seu 4º ano, resenha raiz da televisão brasileira. Se você perdeu algum programa, vai no YouTube, Max Esporte, TV Max, e você vê desde o primeiro até o de hoje. Você vai lá e vê quem participou, como era feito, se melhorou, se piorou, se critica, elogia. Fique à vontade para ir no YouTube e ver os programas do Max Esporte. Sempre oferecimento de Rede TV, comprar para quem aluga é muito melhor, de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, e de Inset Bom, esse é bom mesmo, carrinho vermelho 3842-4242, um novo conceito em detetização. Você vai para sua casa, seu condomínio, sua fábrica, seu depósito, resultado maravilhoso e um custo que você não vai acreditar. Inset Bom é bom mesmo. É isso aí, Inset Bom, Bye Bye Lixo. E Rede TV botando de volta os meus mosqueteiros nesta terça-feira, 8 da noite, repeteco meia-noite, o nosso Max Esporte. Paulinho, que essa semana voltará, Paulo César Oliveira, para Bruxelas, capital da Europa. Bocão, que vai voltar para São Paulo, nos braços da sua amada Dona Érica, que atura essa mala pesada. E de Jorge Ramos, é o prefeito de Pendotiba, resolve todos os problemas em Nikiti. É isso aí, vamos em frente. Começando, já que eu falei em Jorge Ramos e Bocão, tá 2 para o Botafogo, 1 para o Fluminense aí. Não, empatou, 2 Botafogo, 2 Fluminense. Eu e o Paulinho, aqui me esconde, a gente não pode distorcer. Somos torcedores tricolores, enquanto que o Jorge e o Bocão são simpatizantes alvinegros. E como nós somos fidalgos, meu querido PC Oliveira, somos fidalgos, né, a fidalguia tricolor, vamos começar a falar com o Botafogo, que joga amanhã contra o Defensa e Justiça. Como é que fala Defensa e Justiça? Manda no espanhol aí, Paulinho. Como é que é o nome do time? Defensa e Justiça. E Justiça. Ou seu Justiça, do Jorge Ramos. Justiça. Cara, o empate aqui no Brasil, o Botafogo, não é que eu não diria que está levando a sério, mas o foco maior é o brasileiro, um título inédito, maravilhoso, incrível.
Mas seria legal o Botafogo avançar também, e tem tudo para fazer isso, jogando na casa desse time argentino, no meu modo de ver. Bocão, como é que você acha que o Botafogo vai se comportar no jogo de amanhã, taticamente? Eu acho que o Botafogo tem assim, o Botafogo tem uma força de identidade já consolidada, né? A gente pode dizer assim, já tem DNA no seu esquema de jogo, no seu modelo de jogo, tem uma ideia pré-determinada. Eu acho que o principal do Botafogo hoje, do sucesso, e quando você fala que nós vamos virar a chave para um outro campeonato, é sinal que as coisas estão andando perfeitamente. Então, quando você fala que tem uma força de identidade, é que os jogadores do Botafogo assumirem essa responsabilidade de serem não só disciplinados taticamente, mas também de assumir a responsabilidade para tirar um pouquinho esse protagonismo dos treinadores. Por isso que o Botafogo hoje passou Luiz Castro, tem Bruno Lage e consegue manter o mesmo nível de desempenho e resultado, que é o que vem mantendo essa diferença dos demais concorrentes, talvez, podemos dizer assim, ao Campeonato Brasileiro. Claro que, se tratando de outra competição, o Botafogo pega um Defensa e Justiça que não criou tantas possibilidades aqui no Newton Santos, mas, evidentemente, lá com força da torcida, pode criar algum problema no Botafogo. Mas é uma coisa que não me preocupa tanto, esse jogo do Botafogo. Que o Botafogo é um time difícil. Ser que perca, pode acontecer, pode. Futebol injusto, é imprevisível. Mas o time do Botafogo hoje é muito difícil de perder, seja em qualquer lugar. Bom, olha só, Paulinho, tá me ouvindo, Paulinho? Às vezes a internet vai dar uma travadinha, não sei se o Bocão, cortei o Bocão, que deu uma travada. Mas, Paulinho, esse time que não tem torcida, o Botafogo, mesmo sendo um time argentino, você no estádio, pela tua experiência de anos na Europa, um time sem torcida, é lógico que dentro do campo o jogador pode sentir ou não sentir, mas é um fator que ajuda o estádio quando ele vê, pô, não tem ninguém no estádio aqui. Mas eu acho que o Botafogo tem boas chances de conseguir a classificação. Não vou dizer todas as chances, digo que é uma certa predominância, não vou nem dizer um favoritismo, mas o Botafogo tem realmente chances de conseguir pelo bom momento que atravessa, momento psicológico positivo, favorável. Tudo é realmente positivo para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Na Copa Sul-Americana é um pouco diferente, mas eu acho que vale também a lembrança de uma torcida que deveria ser um pouquinho menos exigente em exagero, porque afinal de contas o Botafogo faz um campeonato brilhante. Não dá para se jogar a esse nível em todas as competições. E ter vaiado a equipe com um empate contra o Defensa e Justicia no jogo de ida foi um exagero também. Então eu acho que jogando fora de casa, sem, nesse caso, a cobrança da torcida, que na minha opinião é totalmente indevida, especialmente pelo que faz a equipe, tem que ter um pouco mais de paciência. Acho que o Botafogo terá mais oportunidades. Tem que ter um jogo, sem dúvida nenhuma, muito equilibrado. O Botafogo tem os seus argumentos e vamos esperar que, sem as exigências mais exageradas da sua torcida, que o Botafogo jogue mais relaxadamente e consiga, por isso, a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Isso já era programado, Mazela. Então... Já era programado as vendas do Botafogo, está vendendo para ele mesmo. Na realidade, se a gente for analisar, ele está vendendo para ele mesmo, ele é o dono do Lyon. E a possibilidade desses jogadores serem emprestados ano que vem, caso não se adaptem lá, no time de Lyon, eles voltem para o Botafogo justamente porque eles são da casa, como se fosse da casa, principalmente se conquistar o brasileiro. Então a estratégia é essa. Claro, se tiver um clube que paga 200 milhões, não pode sair o Adriel Silperri e reforçar em clubes brasileiros. Terá uma cláusula sobre isso. Tá certo, então. Lembrando, Botafogo, 51 pontos, líder absoluto. O Palmeiras tem 40, 11 pontos na frente. Botafogo em passos largos. E eu fico feliz, como o Paulo disse neste programa, todo mundo tem a sua preferência clubística, todo mundo sabe que eu sou tricolor, não escondi isso, mas fico feliz com o Botafogo buscando o título, porque virou motivo de chacota por parte da imprensa, de Rio, São Paulo, de uns formadores, entre aspas, de opinião, e o Botafogo calou a boca, todo mundo, inclusive a nossa, porque ninguém esperava uma campanha extraordinária e com total merecimento na liderança da competição. Esses caras que falam besteira, vamos jogar um remedinho neles para tirar, para parar de falar bobagem, e a gente volta falando de Fluminense aqui no Max Esportes.
Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. É muito bom mesmo. Ó, você tem o seu depósito, você tem sua fábrica, você tem sua casa, seu condomínio. Liga 3842-4242 e converse lá com o atendente, para dizer, ó, esse é o problema, o custo-benefício, homenagem ao Zé Cunha, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso o custo-benefício. Um beijo para Isabela, um beijo para o Gustavinho, um beijo para Marlene, e a vida segue, guarda o Zé no coração, essa tristeza nunca vai se apagar, mas vocês têm que tocar o barco aí e realmente é o caminho de todos, e o Zé Cunha marcou presença como pai, como homem, como amigo, como chefe, como profissional. Um beijo em toda a família Rodrigues da Cunha. É isso aí. Bom, vamos falar de Fluminense? Quinta-feira, Fluminense pode chegar pela segunda vez a uma semifinal de Libertadores, a primeira em 2008, agora jogando contra o Olímpia do Paraguai, com uma vantagem, não sei se confortável, pequena, mas é uma vantagem em Assunção, contra a equipe do presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol. Paulo, sua expectativa para o jogo de depois de amanhã? É positiva, mas sabendo que não é um jogo fácil. O Fluminense poderia ter feito mais vantagem no Maracanã, não fez, mas jogou muito bem. Foi um jogo realmente de uma grande pressão tricolor, grande autoridade, mas eu falo um outro aspecto também que é voltado a esse jogo. Me deu o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense, também foi muito importante porque provou que o Fluminense tem grupo, tem elenco, tem jogadores que podem entrar a qualquer momento na equipe principal. Falando sobre a equipe principal que vai enfrentar o Olímpia, é importante que a equipe jogue, não digo de maneira atabalhoada para conseguir o resultado, que tenha a consciência da vantagem que tem, mas que não seja apenas uma equipe que administre a sua vantagem. Ô Jorginho, olha só, o que eu penso em relação a esse jogo é o seguinte, o Olímpia, sinceramente, não me preocupa como time de futebol, é um time arrumadinho, é um time esforçado, ponto, o Flamengo deu bobeira, foi eliminado. Me preocupa é a pressão da Sul-Americana em cima da arbitragem. Me preocupa, tirando essa questão de arbitragem, o Fluminense tem uma mania de marcar muito atrás, quase que dentro da sua área. Eu acho isso preocupante demais. Eu acho que o sistema defensivo do Fluminense será determinante a maneira como ele vai se colocar em campo para conseguir a classificação, no meu modo de ver. Eu estou exagerando, estou falando bobagem, não sei. Você não está exagerando, você não está falando bobagem, isso é uma coisa que tem que ser realmente vista. Agora, a vantagem, acho que o Paulo César também colocou bem, a vantagem é muito boa, porque o Fluminense pode ganhar, pode empatar e pode até perder por um gol de diferença, né? Isso é uma vantagem extraordinária. A equipe joga contra o tempo. Agora, é claro que tem alguns fatores externos que a gente tem que considerar, uma arbitragem, né, a pressão dos jogadores, né, simulando faltas, querendo expor os jogadores do Fluminense. Então, no vestiário ali, aquele último papo, cair nessa, e o tempo corre a favor do Fluminense, e vejo o Fluminense, sim, com uma possibilidade bem grande de trazer essa classificação, Mazella. Por que eu falei isso? Na pré-Libertadores, o Fluminense venceu no Maracanã foi 2-0? Foi. E perdeu lá de 3-1 e foi eliminado nos pênaltis, no último confronto entre os dois. Mas por isso que a minha preocupação com o sistema defensivo. Bocão, você que é um cara acostumado a jogar no exterior, em grandes decisões, o que você acha, de que maneira você armaria o time do Fluminense para pegar esse Olímpia? O Fluminense já tem um DNA também. Como eu falei do Botafogo, o Fluminense tem uma característica de jogo já do seu treinador, tem uma identidade. E o Fluminense começou nessa reta final de temporada a ter uma variação. Isso foi importante, justamente por essa vitória significante para o time do Fluminense diante do Olímpia. Seria eu leviano ou oportunista, talvez, de dizer que o Fluminense hoje tem uma referência dada pelo Flamengo, de ter tido uma pequena vantagem diante do Olímpia, tendo
talvez já ter amassado de uma certa forma em alguns momentos o time do Olímpia, não ter feito o segundo gol. A vantagem do Fluminense é extraordinária. E eu acho que o Fluminense tem como referência, isso é fato, né, um jogo do Flamengo. Não vai se abrir tanto, não vai se expor tanto, e a característica do Fluminense não é essa. Exatamente isso, é o que eu falei. Eu não vejo um time esforçado, um time bem arrumadinho pelo Arce, ponto. Até hoje eu não entendi como o Flamengo conseguiu ser desclassificado por esse time. Até hoje eu não entendi, mas mesmo assim, pô, eu acho um absurdo. Mas, enfim, o Paulo, o Fluminense Libertadores, você numa semifinal, aquele velho papo, é melhor pegar, quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Isso é até a página 2 no meu modo de ver. Para o estilo de jogo do Fluminense, é melhor pegar o Internacional ou o Bolívar? Bom, o Bolívar tem sempre a desvantagem, que é o fator altitude. Obviamente que isso é uma desvantagem. E para qualquer equipe é um desgaste a mais, porque vai contar também para o Campeonato Brasileiro e para a performance da equipe. Mas o Internacional é uma equipe mais forte. Tanto é que foi vencer na Bolívia, o que é também importante. Quanto às quartas de final, eu gostaria de voltar rapidamente a esse assunto. Atenção, a arbitragem venezuelana para o jogo do Olímpia contra o Fluminense. Eu não sei de onde tiraram o árbitro da Venezuela, não sei qual é a capacidade desse árbitro, não sei o que ele precisa atualmente, não sei o nível de carência desse árbitro, mas é muito estranho que se coloque um árbitro venezuelano para apitar justamente uma partida de tamanha importância envolvendo a equipe cuja preferência clubística é justamente do presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol. Portanto, eu tenho muito receio quanto à arbitragem, apesar de não estar de forma nenhuma, entre aspas, chorando qualquer coisa que seja, não houve jogo ainda, mas ficamos atentos à arbitragem. Quanto à sua pergunta, talvez jogar contra o Internacional seja um desgaste menos importante por conta da altitude da Bolívia. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Só para fechar esse assunto na reta final do programa, Jorge, eu li ontem que o presidente de honra do Olímpia, o nome do Zé Mané aqui, Oscar Scavone, presidente de honra do Olímpia, ficou pé da vida que o Fluminense vai ter o que merece, fez aqui, vai fazer lá, sobre foguetórios, que eu acho uma babaquice tremenda, seja no Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, é uma babaquice só. Mas os caras vão lá, acho que vão atrapalhar alguma coisa, não atrapalham. Agora, desculpe o termo, Zé Mané, é um Zé Mané do Paraguai, esse presidente de honra, falar que vai ser pão, queijo, da mesma maneira, e ele esquece, porque a polícia, olha o clima que ele está criando, esse boboca, para não falar babaca, esse clima que esse cara está criando lá em Assunção. O time, a torcida do Olímpia, com o Flamengo lá, fez blé, soltou morteiro. Esse cara, que não merece correção de ser correto, porque ele está sendo leviano, não fala nada disso. Quer dizer, então, o que me preocupa é esse tipo de situação fora do campo. Se o Olímpia ganhar na bola, ganhou, sem problema nenhum. Ganhou, tá bom. Mas um cara desse, que foi presidente de honra do clube, não poderia dar uma declaração desse. Por isso que eu acho esse cara um boboca, um Zé Mané, para não falar outras coisas aqui desse cidadão que eu não tenho o prazer de conhecer. Fala, Jorge. A disputa já começou, né? Começou antes mesmo do jogo. A gente sabe que isso existe, não é novidade nenhuma, não é contra o Fluminense, é contra qualquer equipe que vai jogar lá, decisão contra o Olímpia. Essa situação existe. Jogadores para que eles entrem concentrados, porque isso tudo é arma de desconcentração, né, de pilha. Então é blindar os jogadores, porque quando o jogo começa e tem ali a televisão mostrando e tal, mas o Fluminense, através de qualidade de jogo, romper essa barreira e se classificar para a próxima fase.
Isso aí, infelizmente, é rojão, é provocação, né, é cuspe dentro de campo. Está parado. É uma mentalidade, para fechar o programa, vai dar uma boa noite a cada um, meu querido Paulo, na Liga dos Campeões, lá na Europa, tem idiotas dessa maneira ou é uma exclusividade da América do Sul? Eu, com toda a segurança, posso dizer que as declarações feitas nesse nível são passíveis de punição e são editadas ao extremo. Mas, obviamente, que também o rigor é muito importante em termos de punições por parte da UEFA. E é claro que os dirigentes não facilitam nesse aspecto. A desconfiança é muito menor. Mas também envolver um presidente de uma federação e um clube, como é o caso claro do Olímpia, onde o próprio presidente reitera a sua preferência clubística, isso, sinceramente, jamais aconteceria com a União Europeia de Football Association, UEFA. Por isso, nesse aspecto, não dá para comparar e não há esse tipo de desconfiança à partida, Marcelo. Mas é um movimento que isso aí com o tempo está perdendo espaço, tá? É um movimento que vai perder espaço daqui a uns anos, tá? A gente fala isso há algum tempo, mas a gente sabe que o futebol daqui a algum tempo vai virar SAF. Isso vai perder espaço para todos esses dirigentes amadores que vão deixar de aparecer ou de querer aparecer. Certo, então. Botafogo e Defensa e Justiça. O seu placar, Bocão? 2-1 Botafogo. Para você, Jorginho, o seu Botafogo com Defensa e Justiça. 2-0 Botafogo. Paulinho, para você, com o Brasil contra a Argentina. Eu vou com Defensa e Justiça 2, Botafogo 3. Fazendo gracinha. Quase que o Bocão caiu da cadeira e o Jorge também. Você provocou. Bocãozinho, o marido da dona Érica, o pai do Farofa. Fluminense e Olímpia. 1-1. Beleza. Você, Jorge? Fluminense ganha de 1-0. 1-0 Flusão, 1-1. E você, Paulinho? Flusão e Olímpia. Olímpia 0, Fluminense 2, com gols do Cano e do Queno. Tá bom, então. Vamos ver. Se os nossos palpites darão certo. Cobrem a gente na próxima terça-feira. Um rápido boa noite, seu Bocão, rapidinho. Quero mandar um abraço para o Alessandro Brito. Estive conversando com ele essa semana. O cara que montou o Atlético Mineiro campeão de tudo e hoje é o cara que montou esse timaço do Botafogo. Um beijo, Alessandro Brito. Você é meu ídolo, meu parceiro. Obrigado. Jorginho, em 30 segundos, seu boa noite, como diria o Marco Aurélio. Olha aqui, Mazela, deixa eu mandar uma boa noite, caros, para o meu neto Antônio, que está se recuperando lá do braço quebrado, né? E daqui a pouco vai estar em forma para a gente bater muita bola junto, porque ele é craque de bola. É verdade. O Antônio quebrar o braço não me surpreende. É um capeta esse moleque. Ele é demais. Esse Antônio não é fácil, não. Olha aqui, ó. Vamos embora, então. Meu querido Paulo César Oliveira está voltando essa semana para Bruxelas, para casa. Um dia eu quero ver o que você vê naquela janela lá, que você está sempre fechado, é esquisito aquela janela. Você deve estar de olho em alguma coisa por ali. Não sei se tem uma cervejaria, o que tem ali perto, alguma coisa. E foi um prazer inenarrável tê-lo ao vivo com a gente aqui no Max Sport. Semana que vem você vai estar de Bruxelas com a gente, se Deus quiser, comemorando a classificação do nosso Fluminense. Paulo, um beijo carinhoso para você, irmão. Certamente, crossing my fingers, esperando que o Fluminense se classifique, mandando um forte abraço para ti, Mazela, para o Otávio Bocão e para o Jorge Ramos e para todos vocês que através da TV Max, como sempre, acompanham o Max Sport. Hoje, aqui, na capital do mundo, Niterói. Na semana que vem, na capital da Europa, Bruxelas. Abraço a todos, hein? De Niterói para Bruxelas, hein? Tá mal você, hein? Tá mal. De Niterói para Bruxelas é brincadeira. Mas, enfim, vamos em frente. O programa de hoje é totalmente dedicado ao maior narrador da televisão, no meu modo de ver, com todo respeito a Galvão, Luiz Roberto, e todos os outros. Para mim, o maior de todos nos deixou no último sábado, o enterro foi ontem. Programa para você, onde quer que esteja, meu querido irmão, meu querido chefe, um monstro chamado José Rodrigues da Cunha Filho. Um beijo para toda a família, um beijo para você, Zé, com certeza está tendo muita resenha aí no seu, aquelas histórias maravilhosas que só você sabe contar. É isso aí.
Obrigado à RTV, obrigado a Baiba Lixo, obrigado a Insetbom e principalmente a você por estar com a gente em mais uma terça-feira aqui pela TV Max. O Rio corre para Max.